cima, olhar, vigiar. Referindo-se ao livro da igreja, aparece 5 vezes no Novo Testamento, sendo 3 nos Escritos de Paulo. Em todas essas simples ocorrências, refere-se à natureza da tarefa daqueles anciãos, presbíteros, ou seja, a tarefa de supervisionar o rebanho. Então, o presbítero é aquele levantado por Deus para supervisionar o rebanho. Quando nós falamos supervisionar o rebanho, eu vou ver aquilo que está errado, vou consertar, vou ver aquilo que precisa de ajuste, vou ajustar, vou ver aquilo que precisa de tratamento, a ovelha está machucada, precisa de cuidados, vou ver a ovelha que está rebelde, vou lançar o cajado sobre ela e vou trazê-la de volta. Aqui cabe uma outra pergunta. Você tem no seu convívio pessoas que estão feridas, machucadas, desviadas, e você tem simplesmente estado alheio a essa situação, ou você está buscando ajudá-la? Porque para ter uma ovelha, cuidar de ovelha, não precisa ser um pastor da igreja. A sua família é um lugar de ovelhas. Amém. Amém? Amém. A primeira igreja é a sua família. Amém, Jesus. Quando você vê uma pessoa, uma ovelha ferida, machucada, frustrada, decepcionada, qual é a sua reação? O que é que você está fazendo para Deus? Será que nós estamos hoje exercendo a função? Nós já não estamos pregando para ninguém. Já não estamos ganhando ninguém para Jesus. Já não estamos orando o suficiente para Deus salvar, libertar, curar. E agora nós estamos cuidando de ninguém, então precisamos rever o nosso conceito. Ah, pastor, mas cuidar dos outros dá trabalho. Dá trabalho. Sexta-feira, eu fui lá. Ok. No sábado eu vim aqui dar uma aula de casados para sempre. Sábado é minha folga. Como pastor, de tempo pegando a igreja, a minha folga é no sábado. No sábado eu estou aqui dando aula para casados para sempre. Aí, hoje, nesse sábado agora, não teria, porque as mulheres foram para a eleita. Mas tem um casal que faltou, sábado passado. Nesse sábado eu estava aqui dando aula para ele. Terminou a aula, eu fui visitar um casal de diáconos que estão afastados da igreja. Eu não tenho nada a ver com o diácono mais, não sou líder dos diáconos. Só de preço, né? Mas eu sei que esse casal está afastado, fui lá saber por quê. Ele tem um filho nas drogas e ele decidiu não ajudar mais o filho em hipótese alguma, ele cansou. Pastor, falou comigo, pastor, para mim, ou Deus cura ele, liberta ele, ou Deus leva ele. Na minha casa ele não entra mais, não dou um centavo para ele, não quero saber de igreja. Por quê? Está ferido, está decepcionado, está frustrado. Aí eu fui lá fazer uma visita. Como é que você está? Tomando um café com ele. Ah não, pastor, é minha folga. Minha folga eu vou passar com minha família. Minha folga eu vou ir para os filhos. Ok. Depois eu fui para casa. Mas eu tinha esse porquê. Porque esse casal, o marido estava em casa no sábado. E eu fui lá. Quer dizer que eu sou melhor? Não, eu tenho muitas falhas. Mas eu tenho me preocupado do que eu estou fazendo para Jesus. Qual é a minha contribuição? Então, se eu quero ser um pastor, se eu quero, então nós precisamos. Então tá aí, presbítero. Aí vem logo assim aqui, pastor. Aparece tantas vezes, tal. É surpreendente verificar que a palavra pastor, pelo menos em sua forma substantiva, não é usada para designar um ofício da igreja. Ela sequer aparece nas epístolas pastorais. Como substantivo designando o ofício, ela aparece apenas uma única vez no Novo Testamento, que é em Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Todas as outras vezes que ela ocorre no Novo Testamento, ocorre ora fazendo referência a um pastor de ovelhas, ora referência a Jesus como pastor. E aí vem já o verbo, a responsabilidade dos presbíteros que exercem o ministério pastoralmente. Então vamos lá. Presbítero aparece 3 vezes, significa velho, grau comparativo, significa mais. Etimologicamente, presbíteros são os mais velhos, os anciãos, os maduros, os que têm mais experiência.
Assim sendo, a palavra presbítero tem a ver com a idade e dignidade, exatamente como vemos em Israel. Na verdade, o termo presbítero em Israel era usado para as pessoas de mais idade, as pessoas mais idosas, que já tiveram tempo de vida, já tiveram tempo de experiência. Essas pessoas, elas eram colocadas como presbíteros para supervisionar as igrejas. Então está aí o título de presbítero. E o pastor, ele é usado basicamente e intrinsecamente em relação às ovelhas, cuidar das ovelhas. Jesus como pastor. Aí vem lá, na outra página 23, a responsabilidade dos pastores. A função destes bispos era de oferecer liderança, e assim cuidar para que as coisas pudessem transcorrer bem dentro da igreja. Transcorrer bem dentro da igreja. Aí está um texto aí, Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu o bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou o seu próprio sangue. Hein, pastor? Sim. Na igreja onde a minha esposa ela veio, eu tinha presbíteros. No caso, presbítero, o senhor falou que era mais perto. Isso. Lá no caso, pessoas mais novas, estavam exercendo. Porque hoje, o presbítero na igreja moderna, na igreja hoje, ele é uma pessoa que adquire um conhecimento teológico, primeira coisa. A partir desse conhecimento teológico, ou paralelo, ou junto com esse conhecimento teológico, ele exerce uma função de liderança natural dele, e aí então ele é colocado como presbítero da igreja. E ele vai pregar, ele vai ministrar. Nessa época era diferente. Nessa época os presbíteros é aqueles que adquiriram experiências. Então você, quando vai se aconselhar com um pastor que tem 15 anos de ministério, 20 anos de ministério, é diferente de aconselhar com um pastor que tem 1 ano de ministério. Ou um pastor que tem 20 anos de idade e o outro que tem 50 anos de idade. É diferente. É outro nível de aconselhamento. Então, um pastor, um presbítero, naquele tempo, para ele ser um presbítero, maturidade, maduro, é uma pessoa de experiência. E isso leva tempo para você adquirir. Esse tempo que leva para você adquirir é o tempo de vida que você vai. Então uma pessoa com 20 anos, 22, 23, ela teoricamente não poderia ser um presbítero. 20 anos atrás era assim, né, pastor? Exatamente, até os 20 anos atrás. No caso, pastor, naquela época, eles aconselhavam até mesmo os pastores das igrejas. Até mesmo o pastor. O presbítero, segundo o apóstolo Paulo, ele era para estabelecer os pastores das igrejas. Tanto é que quando ele estava em Mileto, que ele chamou os pastores de Éfeso, ele chamou com esse propósito, presbíteros, ele chamou com esse propósito. Vocês vão liderar os pastores, vocês vão estabelecer pastores, vão orientar pastores, porque já tinha experiência. Hoje não está muito. Hoje com 20 anos já é ordenado aí. Entendeu? Agora o pastor em si, ele é para cuidar de ovelha. O presbítero, cuidar de pastores, delegar pastores, orientar pastores, cuidar do pastor, segundo o que nós estamos estudando, ele é para cuidar de ovelhas. De ovelhas. Pastor tem a ver com ovelhas. Aí vem aqui, mais embaixo tem aqui, ó. 1 Pedro capítulo 5, verso 2, está aí. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por topo ganância, mas de ânimo pronto. Em outras palavras, os anciãos, presbíteros que supervisionam, bispos, o rebanho de Deus, são pastores da igreja. Portanto, a supervisão não é de um presbítero sobre outros, mas dele sobre o rebanho. Aí vem, são vários os deveres do ministro. No entanto, em geral se restringe a 2, nos quais todos os outros estão incluídos: o ensino do Evangelho de Cristo e a legítima administração dos sacramentos. Então nós estamos entendendo que pastor, presbítero,
eles têm algumas responsabilidades. Dentro dessas responsabilidades, nós precisamos começar a exercer, a avaliar o que é que nós estamos fazendo hoje, porque você vai ser ordenado, você vai ser reconhecido por aquilo que você já está fazendo, e não por aquilo que você vai fazer. Um pastor não é ordenado para ser o pastor, ele é ordenado porque ele já é o pastor. Então, se eu e você, graças a Deus, eu já fui ordenado, mas quando eu fui ordenado porque eu fazia realmente, eu trabalhava muito, e fui chamado, pode conversar com a pastora Valéria, de vez em quando ela dá um testemunho aí, eu trabalhava muito, e depois que eu fui ordenado, nessa igreja que eu estava, eu continuei trabalhando, e graças a Deus, se você acompanhar a minha vida hoje, você vai ver que a gente continua trabalhando. Talvez, avaliando melhor o que nós estamos estudando, eu preciso melhorar muito. Mas a gente continua trabalhando. Mas eu reconheço que eu preciso trabalhar ainda muito mais. Mas vocês que ainda não foram ordenados, precisam, se não estão fazendo, começar a fazer, para que o próprio Deus traga sobre a vida de vocês esse óleo que precisa ser trago, para que você tenha autoridade, para que você tenha mais ousadia. Pastor, nós precisamos ordenar também o pastor Marcos, né? Pastor Marcos? A bispo. A bispo. Porque o bispo é onde está sob o controle dos pastores. Sim, só não fala com ele sobre o apóstolo. E de igreja. Apóstolo semideus. Não fala com ele sobre o apóstolo, não, porque... Eu senti respiração prender. Olha só, na página 24, está aí na página 24, o presbítero, no número 1, o presbítero deve ser apto para ensinar a sã doutrina. Um dos problemas enfrentados por Timóteo ali em Éfeso é que os judaizantes estavam ensinando doutrinas falsas, assumindo sua posição de doutores da lei e desvirtuando o evangelho. Estes falsos mestres que surgiram dentro da própria igreja e que provavelmente até fossem presbíteros, estavam perturbando a boa ordem. A liderança estava em crise e por isso a preocupação de Paulo para que Timóteo estabelecesse a ordem da igreja. Muito bem. Olhem para cá. Presbítero, é por isso que o irmão colocou ali, eu falei, o presbítero, primeiro, é aquele que adquire o conhecimento teológico. Ele vai para a Bíblia e conhece a palavra. Então, ele conhecendo a palavra, ele vai combater esses falsos profetas que estão no meio da igreja. E aí, nessa época, não é diferente de hoje, tinha pessoas ensinando coisas que estavam levando o povo a se desviar dos caminhos do Senhor. E aí esses presbíteros, conhecedores da palavra, eles chegavam e confrontavam. E aí, confrontando, trazia o povo para o lugar certo. Entendeu? Então, ele é apto para ensinar a palavra. Para ensinar a palavra, precisa conhecer. Para conhecer a palavra, precisa ler e estudar. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana. Eu falei, cara, a gente precisa. Eu li um livro de Amós essa semana. Falei com ela. Aí estava conversando com ela. Eu preciso ler. Quem não teve aqui na igreja domingo de manhã? Só a senhora, todos nós tivemos. Foi show de bola a palavra? Sem comentários. Sem Foi comentário. perfeito, domingo de manhã e à noite. Se você não veio domingo de manhã à noite, você precisa comprar as duas palavras. Por quê? O pastor falou da excelência. O pastor falou da dedicação. Às vezes a gente fica reclamando de salário, fica reclamando de cargo, de promoção, fica reclamando porque fulano ganha mais do que eu. E de manhã ele trouxe na palavra um esclarecimento. Está no livro, né, pastor? Está no livro. Ele está dando... Está no livro, está no livro. Eu li. Então, mas quando vem o púlpito, ela vem recheada de... Aí vem a unção, aí vem a graça, aí vem... Não. Conferência, né? Você lembra quando você ouve do púlpito diferente. Ali, ele está falando o seguinte, ele estava falando de trabalho. Trazendo isso para o ministério, o que Deus está colocando nas minhas mãos. Como é que eu estou fazendo isso? Deus está colocando uma vida nas suas mãos. Como é que você está tratando ela?
Deus está colocando um trabalho nas suas mãos. Como é que você está fazendo esse trabalho? Deus está colocando na sua mão a palavra para ser usada. Como é que você está usando essa palavra? Então, quando nós aplicamos no ministério aquilo que o pastor pregou ali, o reconhecimento, ele vai vir do alto. Aí eu estava conversando com a minha esposa, falei, caramba, cada dia que eu ouço, eu vejo que eu preciso melhorar mais. Mas eu tenho buscado me posicionar com relação a isso. Eu tenho buscado me posicionar. Porque o irmão falou assim, pastor Ivan, o senhor vai na minha casa que dia? Aí eu marquei com ela, quinta-feira que vem. Essa quinta-feira agora. Aí o marido disse, não, vamos. Na verdade ela queria segunda hoje. Mas não, vamos deixar o pastor mais para frente um pouquinho, porque eu preciso fazer um negócio. Não, eu queria que ele consagrasse, eu entendi falar isso, consagrar. Não, pastor, não. Vamos deixar o pastor ir lá, porque quando o pastor for lá, as coisas vão mudar. Ai, meu Deus. Olha a expectativa dela. Não. Olha a responsabilidade do pastor. Mas o pensamento deles é dessa forma. Então, se você não ora, não jejua, não busca, não consagra, olha a expectativa. Deixa o pastor ir lá o mais rápido que ele puder. Porque eu tenho certeza, tipo assim, as portas vão se abrir, a coisa vai andar, eu não sei o que tem lá, a coisa vai andar, enfim. Então, é esse o pensamento que as pessoas têm de nós, pastores. Então, quando você se propõe a estar, a ser, a exercer uma função dessa, você precisa entender que aquela parte de orar, de jejuar, de buscar, etc, de ler a palavra, as pessoas estão esperando uma oração sua. Estão esperando uma imposição de mão. Estão esperando uma palavra. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja, pastor, eu quero uma palavra, eu quero uma direção sobre isso aqui. Aí o irmão chegou para mim, pastor, eu queria conversar com o pastor Marcos. O pastor Marcos não pôde entender, eu quero conversar com você. Olha só, meu estabelecimento está desse jeito, a minha faculdade está desse jeito, e eu tenho um carro. Eu preciso vender o carro para continuar a minha faculdade. Mas a minha empresa está caindo. Ela está... O que eu faço? A palavra que o senhor me deu, eu vou fazer. Mas é, A palavra que você me der, eu vou fazer. Direção, Aí você... Exatamente. Se você não tem uma intimidade com Deus para dar uma direção para ela... É o que o senhor falou semana passada. O senhor falou que o pastor que tinha, que, por exemplo, eu não faço isso aqui porque eu não posso, isso daqui não dá para mim, eu faço até certo ponto. Se o senhor fosse um pastor igual a esse, de repente, a pessoa dá uma expectativa, isso não acontece na vida dela. Então, mas aí eu estou querendo que vocês não entendam, acontecer. Isso não acontecer. eu estou querendo colocar na mente de vocês, na cabeça de vocês, a postura hoje não está boa. Não. A postura hoje não está boa. O que nós estamos fazendo não está bom. O que Deus está requerendo de nós é muito mais do que isso. O que Deus está nos chamando para fazer é muito mais do que isso. Então, se eu estou orando pouco. Se eu estou lendo pouco. Se eu estou pregando pouco. Deus está querendo me levar a um nível maior. E é por isso que Ele trouxe vocês aqui. Ele quer colocar algo nas mãos de vocês, mas Ele quer que vocês sejam despertados para isso. Ai, Senhor. Como é que Ele vai colocar uma família nas tuas mãos para você orar por essa família e Ele fazer a obra se você não tem intimidade com Ele? A família vem, vai ser toda desfacelada, porque ela creu na palavra. Ela creu na palavra, porque ela vem com aquela expectativa, e ela crê na palavra que você libera. E se você libera a palavra segundo a direção da carne, já é. Eu entendo que isso aqui é por aqui, é por ali. Olha o desafio do nosso pastor. Desafio do pastor. Será que a gente... Meu Deus. Você viu ali? O que foi aquilo? E eu não quero alguns, eu quero todos. Eu quero todos, em 30 dias, porta aberta. Em nome de Jesus.
vai acontecer. ligado, Ele é um profeta. Ele é um profeta. É claro e evidente que se tiver algum ali que não aconteceu, ele vai chamar a pessoa, vamos lá, vamos ver o que você fez. O que está nada, acontecendo? foi tudo na metade. E as consequências, tem consequências. Chamou. E fora Então, porque se a pessoa for lá, se entregar, ir atrás, então ele, mas a responsabilidade dele, ele está trazendo para ele por quê? Porque ele tem uma atividade com Deus. Então aquelas pessoas que seguiu o conselho, de se capacitar, de se preparar, de entregar o currículo, de orar, de jejuar em cima dele, de buscar, ela vai conseguir. É claro e evidente que os 58 não vão conseguir. Porque tem pessoas que foram ali, você vê que tem pessoas que chegaram depois. Correram por causa do desafio dele. Você entendeu? Acreditou que ele falou, vai acontecer. Mas aqui dentro não gerou a fé. Então, mas para o pastor fazer o desafio daquele ali, ele tem que estar muito alicerçado em Deus. Ah, com certeza. Meu Deus, tem certeza da palavra profética passada que Deus vai Exatamente, exatamente. Então você entendeu a que nível Deus está querendo nos levar? Eu estava querendo ir. Você entendeu a que nível Deus está querendo nos levar? Só depende de nós. Buscar, pagar um preço, orar, jejuar, tá? Mas é como ele mesmo falou de muitas coisas que ele fez. E eu vou colocar de novo em prática o que ele disse sobre a questão, a tua fé, você não pode querer que os outros entendam a tua fé. Não pode. Com Deus. A tua intimidade com Deus, ninguém vai entender. Agora, você tem que saber que você tem intimidade com Ele. Olha, Sim. isso é verdade. É verdade. Aí vem aqui na página 25, considerações finais para nós encerrar. O ministério pastoral precisa ser empregado e compreendido dentro dessas perspectivas da história da CIV. O púlpito é o lugar adequado para se usar as escrituras no aconselhamento, mas o contato pessoal com as ovelhas lhe indicará o caminho por onde começar. O contato pessoal com as ovelhas lhe indicará o caminho por onde começar. Nós precisamos ter contato com as ovelhas. O pastor, ele tem que ter contato com as ovelhas. O pastor que tem dificuldade de fazer uma visita, dificuldade de fazer o aconselhamento, dificuldade não, resistência, porque assim, tem pessoas que chegam para você e ela vai contar uma história que você, cara, eu não preciso ficar ouvindo isso 2 horas falando. Eu essa semana atendi uma senhora, tem um rapaz que me ligou para a igreja, aí transferiu a ligação para mim. Porque aquilo que o pastor Rafael falou ali é verdade. Tudo transfere lá para o pastor Nivaldo. Aí o rapaz, pastor, eu preciso do telefone da igreja tal assim, que eu sou viciado em drogas há 20 anos, eu tenho 35 anos, e se eu não conseguir, eu vou dar um cabo na minha vida. Do telefone. Eu falei, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe passar o telefone. Por que você não veio para a gente colocar você numa clínica aqui? Eu não posso, que eu corro risco de vida. Então tá bom, vou lhe dar. Aí no telefone. Ele não conseguiu, isso foi na sexta-feira. No domingo à noite ele apareceu aqui. E ele só tinha o meu nome, Pastor Nivaldo. Levaram ele para mim. Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo, eu preciso ir para a clínica. Eu não tenho dinheiro de passagem. Eu preciso de dinheiro de passagem para ir para a clínica. Como eu conhecia a história dele, eu peguei um documento dele e dei o dinheiro para ele de passagem. Ele foi. E eu peguei o telefone da mãe. Aí eu liguei para a mãe, na terça-feira, segunda-feira, liguei para a mãe, foi semana passada isso, e falei, vem aqui pegar o telefone do documento do seu filho, e eu vou conhecer a senhora. Aí ela agradeceu, então apareceu aqui. Ela é evangélica, uma senhora já de idade, e ela sentou no gabinete para conversar comigo. E ela foi contar a história dela. Ela era dona de uma pizzaria. Quando as drogas entraram na vida do filho, os negócios começaram a cair. Ela começou a perder de drogas, tal. O marido virou alcoólatra. E ela foi procurar na macumba, depois foi procurar na maçonaria, depois ela foi procurar em outro lugar, até que se converteu. E agora ela é a única que professa Jesus lá. Aí eu estou ouvindo a história dela,
No final, eu não falei nada. Estou só ouvindo. Passei quase uma hora ouvindo essa senhora. Ela não é da igreja, ela é crente, cristã. E ela contando. Puf. Aí no final, quando eu vi que ela estava muito bem alicerçada, pastor, eu sou coluna, eu não vou desistir do meu filho, já falaram que não tem jeito, mas eu não vou desistir, e tal, meu marido, alcoólatra, e papapá, mas eu sou de oração, pronto, então tá bom, ela está no caminho certo. Aí, ela disse para mim o seguinte, pastor, muito obrigado por o senhor me ouvir. Eu falei para mim mesmo que eu não ia contar a minha vida para mais ninguém, nem para os pastores da minha igreja, mas eu não sei por que eu estou aqui falando para o senhor. Eu precisava desabafar. Aí eu olhei por ela e fui embora. Eu fiquei por uma hora ouvindo aquela senhora contar a história. Então ela precisava desabafar. Então Deus, Ele prepara momentos como esse e a gente tem que parar. Às vezes você não precisa falar nada. Dessa senhora eu não precisei falar nada. Eu só ouvi. Mas, não, pastor, já vi tanto problema. Ouvi mais problema dos outros. No caso dela não foi necessário. Mas em outros casos, você precisa tomar algumas providências, você precisa tomar algumas medidas. E aí você precisa ter uma direção de Deus, e essa direção de Deus vem dos bastidores que você tem com Deus, da sua intimidade, que o preço é muito alto. O preço é muito alto. Então, se nós estamos galgando e querendo exercer e nos apresentando para Deus, nós precisamos, e aí eu coloco novamente para vocês, nós precisamos mudar a nossa postura diante do reino de Deus. Se nós não ganhamos ninguém até agora, avalia comigo, nós estamos no 3º ano de seminário, somos pessoas, a mais nova aqui deve ter 5 anos de ministério apacentar. Tem alguém que tem menos de 5 anos aqui? Tudo de 10 para 0. Tudo de 10. Tem 10 anos de ministério apacentar aqui. 8 anos. Tem 9. 9 anos. 8. Só antigo. Paramos no 8. 5. 5. Então de 5 para cima. 5 para cima. 5 anos de ministério apacentar. Palavra. Não podemos dizer que não recebemos. É verdade. Direção, orientação, livro para estudar, campanha e proposta, projeto, tudo que você imaginava, você já recebeu, já ou já? É verdade. Muito bem, já recebeu. Dentro desse... Quanto mais é dado, mais é para você. Tem 5 anos de ministério para sentar, então você tem recebido palavras fantásticas, tem sido tremendamente abençoados por Deus, amém? Amém. E hoje você está no 3º ano do seminário teológico. E aí ele pergunta, até quando nós vamos continuar nessa postura nossa? Até quando nós vamos continuar deixando as pessoas sendo colocadas na nossa frente, porque Deus coloca? É verdade, coloca assim. E essas pessoas saem do mesmo jeito, porque o pastor pregou no Café dos Pastores, lá em Madureira, um pastor americano. Ele é brasileiro, mas ele está na América. Ele falou, o mundo está vindo na igreja procurar poder e não está encontrando. Por que não está encontrando? Porque eu não oro, eu não jejum, eu não busco, eu não tenho o poder necessário para dar para essas pessoas. Então, eu não estou falando da classe de pastores que tem hoje. Eu estou falando da classe de pastores que estão se levantando. Amém. Nós seremos iguais aos que estão, não generalizando, mas aos que estão, ou seremos diferentes? Vocês estão aí com a faca que eles não vão. Vocês podem ser, nós podemos ser, porque eu estou buscando isso. Amém. Eu estou buscando isso de verdade. Eu não ia dar aula de teologia pastoral. Eu não ia dar aula de teologia pastoral. O pastor Carlinhos chegou para mim e falou, eu quero estudar teologia pastoral. Falei, me dá a matéria. Demorou. Falei, não, você vai dar aula de liderança. Ok. Então, aula de liderança ali no 1º ano. Aí depois ele voltou para mim. Teologia pastoral. Amém. Então me dá a postura. Eu precisava dar essas aulas. Porque eu pude ver
dentro dessas aulas que nós ministramos aqui, o quanto eu estou aquém daquilo que Deus requer de mim. Eu estou muito aquém daquilo que Deus requer de mim. Levantar todos os dias às 3 horas, como disse o pastor, às 5 horas da manhã. Todos os dias, 5 horas da manhã, minha sogra levantava para dobrar os joelhos. E ó, eu vou olhar para cá.